Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazendo informações sobre o Fluminense que treinou nesse sábado e praticamente definiu a escalação para o domingo e temos alguns desfalques que a gente vai falar ao longo desses minutos, nos próximos minutos sobre isso, mas queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no Falando de Flu ainda se inscreve, dá essa moral pra gente aqui, deixa seu like nesse vídeo, é muito importante você deixar esse like, a gente está lutando para chegar aos 11.600 inscritos, você deixando esse like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, entrega para mais tricolores e vamos falar tudo, né, sobre esse início, né, de Fluminense e Volta Redonda para a gente poder ficar bem ligado aí. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e também queria informar para vocês, eu estou preparando um vídeo falando, né, sobre o elenco do Fluminense, as contratações, o que eu achei, né, agora que fechou as janelas de transferências, provavelmente esse vídeo deve sair amanhã ou segunda-feira, falando tudo sobre a janela de transferências do Fluminense. Agora, bora pro jogo de amanhã, Fluminense que vai ter algumas modificações, eu acredito que essas modificações são mais por obrigação ali do Lima ter sentido um problema físico, o Thiago Silva, que a gente acreditava que seria titular, não vai jogar. Então, só para a gente resumir mais ou menos, Thiago Silva vinha sendo preparado para essa semifinal, só que por precaução o departamento médico do Fluminense vetou o jogador, né? O jogador chegou a dar um sinal aí que queria jogar, que estava preparado, só que todo mundo lembra quando o Thiago Silva forçou contra o Atlético Mineiro lá na Libertadores do ano passado e acabou ficando um longo período fora, então por precaução ele vai ser poupado, já avisando o jogo contra o Caxias, também que vai ser um jogo muito difícil, o Fluminense entra em campo contra o Caxias na quarta-feira, às 19 horas, então visando esse jogo, a comissão técnica do Fluminense optou por poupar o Thiago Silva e ter ele nesse jogo. Um outro também que vai ser desfalque no jogo de amanhã é o Lima. O Lima demonstrou mais uma vez um problema na panturrilha, foi noticiado pela manhã no GE. Globo. E eu até falei aqui também mais cedo, né, na live que a gente teve aqui mais cedo. Quem não assistiu, assistiu lá, foi uma live bem na maneira com o Márcio e com o Rafael. E eles desse problema do Lima, então isso meio que obrigou o Mano Menezes a mexer no time. Eu cheguei a ver algumas pessoas falando que se não fosse essa obrigação, o Fluminense deveria repetir o mesmo time que amassou a Águia de Marabá por 8-0, né? Foi até um jogo que, na minha opinião, o Fluminense amassou pela fragilidade do adversário, mas o Fluminense fez sua parte, acelerou o jogo, conseguiu vencer a partida. E olhando assim um pouco como que o Mano Menezes deve mandar o time a campo amanhã. Fábio no gol, Guga na lateral direita, né? O Guga que parece estar cada vez mais consolidado na vaga do que até ano passado era do Samuel Xavier, a dupla de zaga Ignacio e Freitas com o Gabriel Fuentes na lateral esquerda. Aí você pega ali no meio de campo, Otávio deve ser titular, as informações que eu tenho é que o Otávio vai ser titular ao lado de Martinelli, ou seja, o Martinelli vem também conseguindo se garantir como titular ali. Havia uma expectativa muito grande pelo Hércules, né? Mas o Hércules ainda está passando por um processo de adaptação e o Martinelli, ao meu ver, nesse momento joga mais que o Hércules, então o Otávio entra ao lado do Hércules juntamente com o John Arias jogando por dentro, porque como não tem o Lima, né, o Lima sentiu um problema físico, provavelmente vai ser desfalque, não está confirmado ainda, mas deve ser vetado, não deve jogar. E no ataque a gente deve ter Canóbio, Germancano e tem uma dúvida do Mano Menezes ainda, né? Se ele vai jogar com Kevin Serna ou com Riquelme Felipe, algo que tudo indica, Riquelme Felipe deve ser titular mais uma vez jogando pelo lado do campo e o Kevin Serna fica como opção no banco de reservas. O que a gente pode ver, né, dessa armação do time do Fluminense? Uma contratação que eu achei que foi muito pontual do time do Fluminense, no primeiro momento eu fiquei, né, um pouco meio com o pé atrás, ele fez apenas uma partida contra o Águia de Marabá, então a gente tem que guardar as devidas proporções ainda, não temos como cravar que esse cara vai ser realmente, vai ser isso tudo, né, mas eu gostei da contratação, que é do Otávio. O Otávio é um primeiro volantão, jogador, função que a gente não tinha no nosso elenco ainda. O Otávio consegue, né, ser o cara do combate, o cara que desarma. O Bernal era o cara em teste para fazer isso, mas o Bernal ainda está passando aí por um processo de adaptação. O Martinelli e o Hércules são jogadores que ajudam na marcação, mas não são tão firmes na pegada. E eu vejo o Otávio, né, sendo talvez essa peça que faltava para encaixar nesse meio campo do Fluminense. Por isso que eu acredito muito no Otávio sendo titular amanhã. Eu não vejo o Fluminense jogando sem o Otávio ser titular amanhã. Não sei se o Mano Menezes realmente optar por jogar com Martinelli e Hércules, mas eu vejo o Otávio sendo esse camisa 5, ainda mais com a ausência do Thiago Silva. Por quê? Eu acredito que o Volta Redonda vai fazer uma partida muito parecida com a que fez contra o Vasco, esperando demais o Fluminense e tentando sair no contra-ataque. E a gente tem que lembrar, o Freitas ele costuma tomar algumas bolas nas costas, que é complicado. Então você tem um Otávio para ajudar nessa cobertura, eu vejo que é fundamental para essa escalação do Fluminense. Então por isso que eu acredito muito nessa escalação que a gente acabou de passar. Se o Lima tiver condições de jogo, aí eu acho que a única modificação é o Lima vem para jogar de 10 e o Arias joga aberto na direita, que para mim é a posição que eu mais gosto do Arias jogando. O Arias jogando aberto pelo lado direito, ele cresce muito de produção, ele ajuda o Fluminense a jogar muito mais e tem um Germancano também que vai ser melhor municiado com o Arias jogando pelo lado direito.
Olhando para o time do Volta Redonda, eu acho que é o time assim, dos pequenos que tem o melhor, né, elenco, até pelo fato de jogar a Série B, né, então eles têm um elenco melhor, um elenco mais refinado, ficaram em segundo colocados na Taça Guanabara, e eu não espero jogo fácil para o Fluminense não. Eu acredito piamente que o Fluminense vai conseguir a classificação, mas vai ter que jogar muita bola, tá? E ainda, o que é para mim também um ponto de dificuldade do Fluminense. Entre o primeiro jogo e o segundo jogo da semifinal, você já tem um jogo difícil contra o Caxias. Então, o Fluminense vai ter que tentar criar uma vantagem no jogo de amanhã. Claro, né, respeitando o adversário. Também não precisa ir para cima do Volta Redonda igual um desesperado, que se for para cima do Volta Redonda igual um desesperado, existe sim a possibilidade de a gente ser surpreendidos, mas também tem que estar com a cabeça no Caxias, porque o jogo contra o Caxias, diferente do que foi o jogo contra o Águia de Marabá, vai ser um jogo completamente diferente. O Caxias vai jogar na sua casa, o estádio ainda vai estar lotado muito provavelmente, vai ser um jogo onde o Caxias não vai sair muito, né? Não vai dar o espaço que a Águia de Marabá deu para o Fluminense, então a gente vai ver o Fluminense tendo certa dificuldade para conseguir vencer esse jogo contra o Caxias, mas eu acredito muito numa vitória contra o Volta Redonda, na classificação contra o Caxias, a mais que eu estou no Thiago Silva, e a gente vai analisando aí, né, como vai ser essa montagem do time do Fluminense, e tomara que o time do Fluminense consiga realmente, de fato, surpreender do ponto de vista positivo, fazendo um bom jogo, né. Se a gente pega o retrospecto do Fluminense dos últimos 5 jogos, né, foram 4 vitórias e 1 empate, a galera vê um crescimento legal, né? Eu ainda não consigo ver esse crescimento gigantesco, né, do time do Fluminense, mas eu vejo o time um pouquinho mais arrumado, um time um pouco mais coeso do que está fazendo e tenta manter a boa fase. Vencendo a Volta Redonda vai ser mais um degrauzinho que escala aí, buscando a final do Campeonato Estadual. Só para critério de informação, hoje teve o primeiro jogo da semifinal, acabou agora há pouco. O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 e está praticamente classificado para a final, né? Jogava pelo empate, o jogo era mando do Vasco. Agora no próximo sábado joga Flamengo e Vasco no Maracanã e o Flamengo caminha passos largos para fazer a final. E só lembrando, nos últimos 10 finais carioca, caso se concretize um Fla-Flu, que a gente espera que seja isso, das últimas 10 finais carioca, 6 foram Fla-Flu. Então a gente vê, né, como que o Flamengo e o Fluminense vem tendo uma supremacia muito grande nessa reta final estadual. Normalmente não é Fla-Flu quando eles se encontram na semifinal, e esse ano, né, por sorte ali, né, os dois times não se encontraram na semifinal e o Fluminense fazendo sua parte. O Flamengo fazendo sua parte, a gente deve ter mais um Fla-Flu na final, e eu até acredito, né, que a gente é a pedra no sapato deles, a gente tem grandes condições de, chegando na final, surpreender mais uma vez. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu, deixa aqui nos comentários, você mudaria alguma coisa nessa escalação do time do Fluminense? E a programação de amanhã vai ser super completa. Teremos vídeo logo pela manhã, teremos pré-jogo, teremos pós-jogo e vamos trazer toda a cobertura de Fluminense em Volta Redonda. Então pessoal, saudações tricolores e até a próxima.